A Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados tem que imediatamente convocar esse cidadão. Ele tem que prestar esclarecimentos e, se mentir, tem que sair de lá preso. Um dia vocês vão responder pelos absurdos que vocês estão fazendo. E pode ter certeza que seu nomezinho já está na lista. Eduardo Bolsonaro foi escrivão da Polícia Federal e seu nominho já está na lista. Você se prepara. Brasil intensifica monitoramento de navios dos Estados Unidos rumo à Venezuela. É isso mesmo. Diante do aumento da movimentação militar dos Estados Unidos nas proximidades da Venezuela, as Forças Armadas brasileiras reforçaram o monitoramento na fronteira do norte do país. Desde a última terça-feira, militares acompanham a aproximação de 3 navios de guerra norte-americanos em direção à costa venezuelana. As embarcações dos Estados Unidos são equipadas com sistemas de combate ágeis e mísseis guiados, conforme revelam mapas da Marinha norte-americana. O movimento é visto com preocupação por autoridades da região diante do histórico de tensões entre o governo norte-americano e o regime de Maduro. Luiz Quinones, especialista em segurança internacional, disse que certamente já há tropas dentro da Venezuela. Una cosa que seguro ya hay tropas en algunas fuerzas operativas dentro de Venezuela, porque lo primero que tú tienes que tener es inteligencia. Una cosa es tener inteligencia por fotos o por video, otra cosa es de que tú puedas entrar y vayas a ver exactamente cómo está el clima, cómo está el terreno, qué clase de obstáculos vas a encontrar, y eso pues ya lo tienen todo preparado. Yo estoy hablando más de 2-3 semanas de tiempo. Yo creo que esa fruta ya está tan madura que se va a caer muy pronto. Moraes usa evento para mandar recados a ministros do STF. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes usou o Fórum Especial do LIDE para distribuir recados a colegas da corte. Moraes proferiu declarações em meio à crescente insatisfação de ministros do STF com suas ações. Internamente, magistrados demonstraram preocupação com a escalada autoritária do ministro, que se notabilizou por decisões monocráticas em série e pela falta de prudência na determinação de penas dos presos do 8 de janeiro. Sem citar a possibilidade de anistia aos condenados, Moraes criticou uma eventual decisão da corte que resulte na libertação dos encarcerados. O magistrado assegurou que o STF seguirá independente e chamou ministros que cogitam fazer um acordo de vassalos e covardes. A verdade é algo impressionante, né? Ela aparece e desmonta narrativas. Nós vamos mostrar aqui para vocês como que a Polícia Federal foi aparelhada para se tornar uma verdadeira Gestapo. Vocês vão entender por que Bolsonaro é perseguido, colocado em inquérito, por que vaza número de telefone do advogado do presidente dos Estados Unidos, por que vazam notícias que não têm nada a ver, questões privativas, né? E a gente vai mostrar também aqui como que esses caras agem. O Cláudio Dantas publicou, né? Publicou hoje por volta de 13h. Exclusivo. Delegado que indiciou Bolsonaro e Eduardo trabalhou para o PT. E olha só a cara, né, das figuraças aqui. E o delegado trabalhou para o PT. É mole ou quer mais? E não é só isso, não só trabalhou, ele trabalhou com um cargo importante. E é isso que nós vamos mostrar e desmontar toda essa trama que foi feita para este caso específico do indiciamento do Eduardo e de Jair Bolsonaro. E depois dizem que não há perseguição, que nós temos uma democracia no Brasil. Tudo com a conivência da imprensa, sempre lembrando isso para vocês. Agora vamos à notícia em si. Eu vou mostrar aqui, isso daqui é o portal do Cláudio Dantas, um abraço lá para ele que faz um grande trabalho. Delegado que indiciou Bolsonaro e Eduardo trabalhou para o PT. E aqui a foto que eu mostrei para vocês há pouco. Olha só,
antes de ingressar na Polícia Federal. E Tauan Pereira atuou na Câmara em gabinete de deputado petista. Olha isso, gente. O sujeito trabalhava com um deputado do PT. Mas não, é tudo certo, tudo dentro do devido processo legal, sem nenhum tipo de interesse ou parcialidade, jamais. O delegado Itauan de Oliveira Pereira, que assina o relatório de indiciamento de Jair Bolsonaro e Eduardo, atuou de 2017 a 2019, e eu lembro desse sujeito lá, como assessor do petista Léo de Brito, do Acre. Ex-deputado por 2 mandatos e hoje secretário especial do ministro da Educação, Camilo Santana. Brito também foi secretário de Jorge Viana, hoje presidente da Apex e ligadíssimo a Lula. Olha só. O delegado que assina o relatório que pede o indiciamento e que leva toda essa pataquada para a imprensa fazer todo esse auê, é um sujeito não só que trabalhou para o PT, como um assessor qualquer na Câmara, que trabalha para um e para outro. Não. Ele é ligado aos petistas. E calma que fica pior. Pereira está na Polícia Federal há apenas 6 anos. Formou-se em Direito em 2015 no UniCeub, em Brasília, e cursou na Câmara dos Deputados uma especialização em processo legislativo. Começou como assessor técnico da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, presidida por Brito, passando depois para o gabinete do petista. Também estagiou nos escritórios de advocacia Bordignon e Rocha, advogados associados no Acre, e Rodrigo Modrovitch, advogados associados de Brasília. Depois de tirar sua OAB, Itauan Pereira atuou como advogado em escândalos políticos investigados pela própria Polícia Federal, como os envolvendo o BRB, Operação Círculos Máximos, e o ex-governador do Amazonas, José Melo. Em 2019, ingressou na Polícia Federal e depois foi deslocado para a Superintendência no Acre, sendo no ano passado reconvocado a Brasília para integrar a força-tarefa que passou a investigar Jair Bolsonaro, seus familiares e ex-assessores. Hoje ele integra a Coordenação de Investigação e Operações de Contra-Inteligência, unidade que normalmente reúne delegados mais experientes, mas não é o caso. O Mossoilo é indicado, é QI. Ele tem um QI elevado. Esse site questionou a direção da Polícia Federal sobre eventual conflito de interesses na atuação do delegado com relações pessoais e políticas com o PT em investigações de seus rivais políticos. Pela assessoria, a corporação optou por não se manifestar. Mas vai se manifestar como? A seleção para cargos na Polícia Federal inclui etapa de investigação social, a fim de se avaliar a conduta irrepreensível e a idoneidade moral exigidas aos candidatos. No caso do recrutamento para áreas de inteligência policial, o processo ainda é mais rigoroso, observando integralmente os protocolos de segurança da informação e de prevenção de conflitos de interesse, em conformidade com a legislação e regulamentação vigentes. Agora eu volto para vocês. Vamos ser honestos aqui. Como é que pode existir um julgamento sério se nós temos um delegado da Polícia Federal totalmente político e que foi trazido do Acre especialmente para investigar? Aonde vocês veem a palavra investigar, vocês podem substituir pela palavra perseguir, que não vai mudar em nada. E nós vamos trazer mais coisas hoje para vocês. Portanto, vocês podem observar que o delegadinho aí de plantão, ele tem que saber
que o carguinho dele é político e que as coisas vão mudar nesse país. Vão mudar e vão mudar muito. Nós estamos diante de um absurdo jurídico, uma perseguição. E eu pergunto para vocês, me respondam sim ou não, os americanos, o Trump, está errado em dizer que há perseguição política no Brasil? Como é que podem querer dizer que não há? Eu quero a sua resposta, sim ou não. Um delegado que assina um relatório e que investiga a família há mais de 1 ano e meio, ligado ao PT, ligado a um secretário do Camilo Santana. E por isso que esse relatório é tão absurdo, não diz lé com cré. E agora vocês já sabem quem é que está vazando coisa para a imprensa. Quem é que está vazando para a imprensa, senhor delegado? É o Divino Espírito Santo? Ou é alguém que ostenta a estrelinha petista no peito e diz que é isento para fazer investigação especial? A Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados tem que imediatamente convocar esse cidadão. Ele tem que prestar esclarecimentos e, se mentir, tem que sair de lá preso. Este delegado, juntamente com o tal do Fábio Schor, um dia vocês vão responder pelos absurdos que vocês estão fazendo. Ninguém é contra investigar ninguém. Investigue quem vocês quiserem, mas de forma imparcial. De forma imparcial. E pode ter certeza que seu nomezinho já está na lista. Eduardo Bolsonaro foi escrivão da Polícia Federal e seu nominho já está na lista. Você se prepara. Definitivamente isso não vai ficar assim, senhor delegado Itauã. Saiu do Acre especialmente para Brasília em 2023 para fazer perseguição política. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Tá aqui, a Ivanilda. Aqui, ó. Ivanilde. Olha, é uma vergonha. E só quem deu isso foi o Cláudio Dantas. A imprensa está omitindo. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa que é realmente revoltante nisso que a gente está falando. Presta atenção nisso aqui, ó. Olha só, isso daqui é a conclusão do relatório, desse relatório absurdo, que tem um monte de besteiras, e agora vocês sabem por que isso está acontecendo. Vou ler aqui para vocês. Diante do exposto, considerando se tratar de inquérito judicial, 4995/DF, não vislumbrando outras diligências úteis além das solicitadas, encerramos os trabalhos da Polícia Judiciária, remetendo os presentes autos ao excelentíssimo senhor ministro relator e ao douto Procurador-Geral da República, PGR, para apreciação e demais providências que se entendam pertinentes, permanecendo este órgão policial à disposição para eventuais outras diligências que sejam imprescindíveis à formação do opinião delicti, artigo 16 do Código de Processo Penal. Olha só isso aqui, quem assina? O tal do Itauã. Respeitosamente, olha só, GovBR, Itauã, está aqui o nome do cidadão. Um relatório pouco policial, diz o Cláudio Dantas. O relatório de indiciamento entregue ao Supremo na última quarta-feira traz abordagens distorcidas e conclusões equivocadas sobre ações atribuídas ao ex-presidente e ao seu filho. Num dos casos que virou piada na internet, a Polícia Federal criminaliza transferências de valores feitas por ambos às suas respectivas esposas. Todas feitas de maneira oficial via transferência bancária. Não tem dinheiro na cueca, senhor Itauã. Para Itauã, porém, aspas, os investigados se utilizaram de diversos artifícios para dissimular a origem e o destino de recursos financeiros com o intuito de financiamento e suporte das atividades de natureza ilícita do parlamentar licenciado no exterior.
O delegado tem a ousadia de dizer que Jair e Eduardo utilizaram estratégias idênticas de fracionamento e repasse dos valores recebidos. No próprio relatório, porém, estão lá registrados os 2 repasses de 2 milhões cada, um para Eduardo e outro para Michele. Classificar de modus operandi para evitar a rastreabilidade transferências desses montantes realizadas formalmente dentro do sistema bancário é abusar da criatividade e da inteligência. No mesmo documento, o delegado transcreve com tom de seriedade declarações irônicas feitas por Eduardo em conversa com seu pai ao se referir a Tarcísio de Freitas. Itauã gasta páginas de um relatório de indiciamento para reproduzir diálogos pessoais, com trocas de emojis e notícias de jornais e apreciações gerais sobre política. Ao transcrever as discussões entre pai e filho, o delegado conseguiu apenas enfraquecer ainda mais a sua tese de que haveria uma coordenação entre eles para coagir o Supremo. Por vezes, Eduardo reclama que a postura de Bolsonaro atrapalha sua atuação junto à Casa Branca, enfraquecendo-a. O ex-presidente chega a censurar críticas do filho a Gilmar Mendes, por exemplo, que nós trouxemos na live anterior. Mais grave, Eduardo e Bolsonaro se desentendem sobre o projeto alternativo de anistia apoiado pelo Supremo. O texto, porém, só beneficiaria parcialmente os condenados do 8 de janeiro, o que levou o deputado licenciado a criticar duramente o pai. Em sua interpretação enviesada da realidade, o delegado escreve que a real intenção dos investigados não seria uma anistia para os condenados pelos atos golpistas realizados no 8 de janeiro de 2022, mas sim interesses pessoais, no sentido de obter uma condição de impunidade de Jair Bolsonaro. Com tantos erros de análise e ilações forçadas, é de se questionar a isenção do delegado Itauã Pereira, considerando seu histórico profissional. Não deve ser coincidência que sua digital também apareça na delação de Mauro Cid e no depoimento do brigadeiro Batista Júnior, com as acusações que foram depois desmontadas por testemunhas, réus e pela ausência de provas. E aqui eu volto para vocês, tomando novamente uma água, porque precisa de estômago para ver isso. Perceberam? Vocês perceberam o que é o aparelhamento da máquina do Estado? O que é a utilização de uma polícia, que deveria ser uma polícia não de Estado, não de governo, mas sim de Estado, na função de perseguir adversários políticos que estão na linha para te derrotar. Lula fez isso juntamente com Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes pegou esse delegado, colocou estrategicamente, combinado com Luiz Inácio Lula da Silva na Polícia Federal para perseguir os seus adversários políticos. Isso é pura perseguição política. Isso por si só, num país sério, num Estado democrático de direito de verdade, já seria fundamental para o impeachment do ministro e para derrubar todo esse inquérito. Todo, inclusive a prisão do Bolsonaro. Vejam que não há elementos nos áudios gravados. E mais, pode ter certeza, quem foi que vazou as informações do advogado do Donald Trump? Quem foi que colocou o número do telefone do advogado do Donald Trump neste relatório assinado pelo delegado Itauã? De propósito, com o fim de fazer barulho político, porque juridicamente é totalmente ilegal. Assim como eu venho falando que tudo que está sendo feito não é que vai ser anulado lá na frente. É tudo nulo de pleno direito. E sabe o que é pior de tudo isso? Nós temos uma ordem dos advogados do Brasil negligente. Não está atuando na defesa dos advogados. E eu provo isso agora. Primeiro, que consultar um advogado no exterior é lícito para qualquer cidadão brasileiro. Você pode consultar
um advogado para procurar uma casa, você pode consultar um advogado para abrir uma conta, você pode consultar um advogado para fazer uma correspondência. Isso não é submissão a nenhum presidente. Até mesmo para te ajudar a escrever uma carta de agradecimento, que foi o que o Bolsonaro fez, isso aparece como elemento de prova. Prova de submissão ao Estado Democrático de Direito. Que Estado Democrático? Quem vocês estão querendo enganar? Isso daí é uma ditadura. Deixou de ser um estado de exceção e passou a ser uma ditadura. 11 ministros do STF, todos eles quietos, calados, coniventes, e eu não libero nenhum deles, eu não estou tirando a responsabilidade de nenhum deles. E neste relatório, o tal delegado da Polícia Federal investigou o ministro Gilmar Mendes e o ministro André Mendonça. Vocês sabiam que este delegado da Polícia Federal que assina esse relatório, usando estrelinha do PT, ligado ao PT, este delegado investigou um ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça, e consta no relatório que nada foi encontrado contra ele. Se nada foi encontrado, é porque ele estava sob investigação. Por ordem de quem um delegado da Polícia Federal está investigando um ministro supremo? Por ordem de outro ministro supremo? Por ordem de outro ministro do Supremo? Depois as pessoas não sabem por que eu falei assim, eu vou tomar uma água. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.